Você já se perguntou o que acontece com o seu cérebro enquanto você dorme? Talvez você ache que o sono é só um desligamento do corpo, um tempo em que tudo fica em pausa até o dia seguinte. Mas a verdade é muito mais estranha e fascinante. Durante o sono, o seu cérebro entra em um estado altamente ativo, onde sonhos se desenrolam como filmes complexos, memórias são reorganizadas, emoções são equilibradas e, acredite, até uma espécie de faxina cerebral acontece. É como se, toda noite, você embarcasse numa viagem silenciosa para dentro de você mesmo e não tivesse ideia disso. E para deixar ainda mais estranho, você pode ter até 6 sonhos diferentes em uma única noite. Sim, o sono é um dos fenômenos mais misteriosos e essenciais da experiência humana. E neste vídeo, você vai descobrir 15 curiosidades surpreendentes sobre o sono que vão mudar completamente a forma como você encara suas noites de descanso. A última da lista, inclusive, pode mudar sua vida. Então respira fundo e se prepara. Porque quando você entender o que acontece no seu corpo enquanto você dorme, talvez você nunca mais queira dormir do mesmo jeito. 1. Passamos 1/3 da vida dormindo. Você já parou para pensar que 1/3 da sua vida é passado dormindo? Isso mesmo. Se você viver até os 90 anos, vai ter passado cerca de 30 anos dormindo. Isso é mais tempo do que qualquer faculdade, trabalho ou projeto de vida. Significa que, em média, passamos 8 horas dormindo todos os dias, como uma atividade tão vital quanto comer ou respirar. O sono não é um luxo, é uma necessidade biológica. Sem ele, seu corpo colapsa, seu humor muda, sua imunidade enfraquece, sua memória falha. E o mais curioso é que a maioria das pessoas ignora isso, como se fosse normal passar a vida exausto. Mas quando você percebe que 1/3 da sua existência acontece enquanto você dorme, você entende que cuidar do sono é, na verdade, cuidar da própria vida. 2. O cérebro continua altamente ativo enquanto dormimos. Ao contrário do que muita gente imagina, dormir não é um estado de desligamento. É o contrário. O cérebro entra em uma das fases mais complexas do seu funcionamento. Ele não apenas continua ativo, como ativa regiões específicas com intensidade. Durante o sono, especialmente na fase REM, o cérebro processa emoções, consolida memórias, repara células e regula funções vitais como a respiração e o batimento cardíaco. Em termos de gasto energético, o cérebro dormindo gasta quase tanta energia quanto quando estamos acordados. Enquanto você descansa, ele trabalha silenciosamente, organizando sua mente como quem limpa e arquiva documentos em uma grande biblioteca. 3. Podemos ter até 6 sonhos diferentes em uma única noite. Você pode ter entre 4 a 6 sonhos diferentes em uma única noite. E mesmo assim, acordar com a sensação de que não sonhou nada. Isso acontece porque a maior parte dos sonhos ocorre durante a fase REM, que se repete várias vezes por noite. Mas o curioso é que, ao acordar, o cérebro tende a apagar rapidamente a memória dos sonhos, a menos que você os anote ou desperte no meio de um. Isso significa que boa parte das histórias mais surreais que sua mente já criou desapareceu. E aí vem a pergunta: será que os sonhos esquecidos influenciam quem você é? 4. Durante o sonho, seu corpo fica paralisado para te proteger. Durante a fase REM, seu cérebro desativa temporariamente os músculos voluntários. Isso se chama atonia muscular. É um mecanismo de segurança natural. Ele impede que você execute fisicamente o que está sonhando. Mas, quando isso falha, surgem distúrbios como o sonambulismo, em que a pessoa age durante o sono, sem estar consciente. É como se o cérebro e o corpo entrassem em conflito. Isso mostra que, enquanto você dorme, existe um sofisticado sistema de proteção atuando por trás dos bastidores.
5. Pessoas cegas também sonham, mas com outros sentidos. Mesmo pessoas cegas de nascença têm sonhos, só que eles não são visuais. Esses sonhos são compostos por sons, texturas, cheiros e sensações táteis. O cérebro, mesmo sem estímulo visual, é capaz de simular experiências oníricas completas, com base nos sentidos que possui. Isso revela o quão adaptável e criativa a mente humana pode ser. Os sonhos não são apenas imagens, são experiências profundas e sensoriais. 6. Um único sonho pode durar até 45 minutos. À medida que a noite avança, os ciclos REM vão se tornando mais longos. O último ciclo pode chegar a durar 45 minutos. É aí que temos os sonhos mais vívidos. Mesmo que o tempo real seja curto, a sensação de tempo dentro do sonho pode ser distorcida, fazendo parecer que você viveu horas em questão de minutos. É uma viagem dentro do tempo, feita todas as noites. 7. Ficar sem dormir pode causar alucinações. Em 1974, Randy Gardner ficou 11 dias sem dormir. Os efeitos foram assustadores. Alucinações, alterações de humor, perda de memória e identidade. A privação total de sono afeta profundamente o sistema nervoso. Sem descanso, o cérebro entra em colapso e começa a produzir imagens e sons que não existem. É como se a realidade perdesse o controle. Dormir, literalmente, mantém você ancorado no mundo real. 8. Dormir mal afeta diretamente suas emoções. Quando você dorme pouco, a amígdala cerebral se torna hiperativa e o córtex pré-frontal, que regula o autocontrole, perde eficiência. Isso te torna mais impulsivo, agressivo e emocionalmente instável. Um sono de má qualidade pode ser o estopim de brigas, decisões ruins e crises de ansiedade. Em muitos casos, a solução para o seu desequilíbrio emocional não está em remédios, mas em travesseiros. 9. O cérebro se lava enquanto você dorme. Existe um sistema chamado sistema linfático, que se ativa durante o sono profundo. Ele remove resíduos tóxicos e proteínas, que, se acumuladas, podem estar ligadas a doenças como Alzheimer. Essa espécie de faxina cerebral só acontece enquanto você dorme profundamente. Cada noite mal dormida é uma oportunidade perdida de limpar seu cérebro e protegê-lo contra o envelhecimento precoce. 10. Roncar pode ser sinal de um distúrbio perigoso. Roncar não é apenas um barulho incômodo, pode ser sintoma de apneia do sono. Essa condição causa pausas na respiração que obrigam o cérebro a acordar várias vezes durante a noite. E isso impede o sono profundo. Quem sofre com isso corre mais risco de desenvolver hipertensão, diabetes e até infartos. E o mais preocupante, muitos nem sabem que têm. 11. Existe um relógio biológico no seu cérebro. O chamado núcleo supraquiasmático regula seu ritmo circadiano, o ciclo de vigília e sono. Ele é altamente sensível à luz, especialmente à azul, emitida por telas. E exposição à luz artificial à noite desregula esse relógio interno, inibindo a produção de melatonina, o hormônio do sono. Resultado: insônia, cansaço e desequilíbrio hormonal. Reduzir telas à noite pode ser um pequeno hábito com um impacto gigantesco. 12. Dormir melhora sua capacidade de aprendizado. Enquanto você dorme, o cérebro consolida informações aprendidas durante o dia. Ele reforça conexões entre neurônios e elimina o que é irrelevante. Ou seja, estudar e dormir bem andam juntos. Sem sono de qualidade, o aprendizado se perde. Você pode até passar mais tempo estudando, mas estará absorvendo menos. Dormir faz parte do processo de aprender. 13. Sonhos podem sinalizar transtornos mentais. Pesadelos recorrentes, sonhos com perseguições ou tragédias podem ser indicativos de transtornos como ansiedade e depressão. O conteúdo dos sonhos reflete o estado emocional interno.
Observar esses padrões pode ajudar a identificar desequilíbrios que passam despercebidos durante o dia. Seus sonhos, às vezes, são gritos silenciosos da sua saúde mental. 14. O corpo reage aos sonhos como se fossem reais. Quando você está sonhando, o cérebro envia sinais para o corpo como se estivesse vivendo aquilo de verdade. Seu coração acelera, sua respiração muda, a pupila se dilata. Isso explica por que você pode acordar suando ou com medo após um pesadelo. Para o cérebro, aquilo foi real. O impacto fisiológico de um sonho pode ser tão intenso quanto o de uma experiência verdadeira. 15. Dormir bem melhora a criatividade e tomada de decisões. Durante o sono, especialmente o REM, o cérebro conecta ideias de maneira diferente. É quando surgem associações inusitadas, insights e soluções criativas. Grandes inventores e artistas usavam o sono como fonte de inspiração. E a ciência comprova: dormir bem aumenta a capacidade de resolver problemas e tomar decisões mais acertadas. Uma boa noite de sono pode ser seu maior diferencial criativo. Agora que você conhece o poder do sono, a pergunta é: o que você vai mudar na sua rotina hoje? Vai continuar tratando o sono como perda de tempo, ou como o recurso mais poderoso para transformar sua saúde, suas emoções e sua vida? Dormir não é uma pausa. É um processo ativo de restauração, crescimento e equilíbrio. E se você conhece alguém que vive cansado, ansioso, com dificuldade de aprender ou tomar decisões, compartilhe esse vídeo. Talvez tudo o que essa pessoa precise seja de um sono melhor. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a ciência do comportamento humano é explicada de forma simples, direta e que transforma. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.